Esta manhã, já é a terceira vez que eu convido o Alex para vir aqui, mas dessa vez, o Alex é o ancião da igreja de Marechal Hermes, juntamente com o nosso irmão Marcelo, que está ali. Amém. Juntamente com sua esposa e sua menina. Verdade. O Marcelo já pregou aqui algumas vezes. Verdade. É um privilégio receber vocês aqui. Amém. Tá? São pessoas que eu conheço há muito tempo, né? Eu amo muito esses dois aqui, porque são pessoas realmente dedicadas na casa do Senhor. Amém. Hoje a igreja está um pouquinho vazia, porque os desbravadores estão acampando. Oh, glória. Nos dias de hoje, foram ontem, vai ficar hoje e até amanhã. Amém. Né? Que Deus te abençoe e te use poderosamente, tá bom? E eu vou ser bem sincero para você, eu não quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a voz de Deus falando por intermédio de você. Oh, glória. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Que a graça e a paz de Cristo Jesus repouse sobre a vida de vocês. Amém. A gente sabe que o palco que nós estamos vivendo, um grande conflito, está chegando no final. Verdade. Então nós temos que permanecer firmes. Neste momento eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Amém. Nós vamos falar com o Senhor. Amém. Deus da glória. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito e louvado seja teu santo nome. Sempre, Senhor. Só o Senhor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e digno de todas as honras, todas as glórias e louvores. Aqui está, Senhor, um pedacinho do seu povo. Aqui está, Senhor, as pessoas que o Senhor mais ama. Então nós pedimos em nome de Jesus Cristo, neste momento, abençoe cada família aqui representada. Abençoe, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em cada lar aqui representado, repouse a sua paz. Repouse, Senhor, a tua alegria. Se tem, Pai, algum problema, algum sentimento, ressentimento, que caia por terra pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Somos todos irmãos. Estamos juntos para a caminhada rumo a Canaã celestial, Senhor. Obrigado, Senhor, por me conceder a oportunidade de administrar a palavra. Amém. Realmente eu não vim aqui falar de mim. Eu vim aqui falar do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que é o dono da glória e do poder, Senhor. Amém. Obrigado por tudo. Te administra agora, Senhor Deus Espírito Santo, essa palavra. E que as pessoas que ao entrarem aqui, elas possam agora sair de forma completamente diferente, Pai. Assim Imune do teu Espírito Santo, batizada pelo teu Espírito Santo, assim cheia do teu Espírito Santo. Assim seja, para que nós Senhor. possamos fazer a diferença, Senhor. Amém. Nós somos colocados como farol, Senhor, para fazer a diferença. Verdade. Que essa igreja, Pai, seja um farol nesse bairro em nome de Jesus Cristo. Assim Se ainda seja. não impactou, vai impactar para a tua honra e para a tua glória, Pai. Amém. Por todas essas bênçãos lhe pedimos, agradecemos, no poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, estar na casa de Deus, para mim é uma alegria muito grande. Amém. Eu acredito que para você também. E tudo que nós vamos falar aqui é para a honra e glória de Deus. Nós precisamos sair daqui de uma forma completamente diferente que entramos. Amém. Do jeito que nós estamos, não dá. Ok? Ok. Do jeito que nós estamos, não dá. Desse jeito a gente não conclui a missão. Desse jeito a gente não avança. Nós estamos acostumados a viver um cristianismo que não é aquilo que Deus ele deseja. Deus ele deseja muito mais de você e muito mais de mim. Amém. Porque nós fomos chamados para esse momento. Você não nasceu por acaso? Ou você acha que você nasceu por acaso? Você nasceu nesse momento para fazer toda a diferença. Amém. E se ainda não está fazendo, é porque você não está pedindo. Porque Deus ele deseja fazer de você uma diferença, tanto para a rua que você mora, pelos seus vizinhos. Nós somos chamados para impactar o mundo. Amém. Você precisa entender isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético que foi colocado nesse planeta para pregar as boas novas de salvação. Amém. Então, vamos falar um pouquinho, dessa missão
e contar algumas histórias que eu tenho, né? Amém. Que é importante também contar alguns testemunhos, né? Com Para a certeza. honra e para a glória de Deus. Abra suas Bíblias, acompanhe comigo. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 18. O 18 no 8. É uma passagem bem conhecida. Que diz assim. Atos 1:8. Mas recebereis o quê? Poder. Poder. Ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. É Deus. Ok? E sereis o quê? Minhas testemunhas. Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia. toda a Judéia e Samaria até onde? Os confins da terra. Até os confins da terra. Para que eles pudessem pregar o Evangelho até os confins da terra, eles precisavam ser cheios do quê? Do Espírito Santo. Se não tiver cheio do Espírito Santo, não tem o quê? Como pregar? Poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que possamos o quê? Avançar. A igreja, ela só faz a diferença quando a igreja está cheia do quê? Do Espírito Santo de Espírito Deus. Santo. Podem abrir sábado, podem abrir quarta, podem abrir domingo, pode fazer semana de oração. Se não tiver cheio do Espírito Santo, não impactará. Correto? Sim. Sim. E nós estamos vendo isso, irmãos. As coisas estão acontecendo e ainda não estamos como Deus deseja. E estamos com pouco tempo para fazer uma obra muito grande. Então nós podemos ver que Deus deseja derramar esse poder sobre as nossas vidas. Esse versículo aqui, eu tive a alegria, a oportunidade de pregar em uma igreja do nosso distrito. Todas as quarta-feiras. Todas as quarta-feiras. E isso teve uma durabilidade de 1 ano. Imagina, administrar a palavra durante 1 ano numa igreja. Amém. E qual foi o livro que o Senhor Espírito Santo falou conosco? Eu não sei quantos já leram esse livro aqui. Passos para o Revivamento Pessoal. Se você não leu esse livro aqui, você ainda não está entendendo o que é o Espírito Santo. A obra que ele faz, a obra que ele realiza. Ficamos 1 ano fazendo a leitura desse livro com a igreja todas as quarta-feiras, irmãos. E a gente, na época, a gente não tinha esse livro. O pastor Edson Loura, ele nos deu um PDF. Junto com o Marcelo, nós tivemos a ideia, através do Espírito Santo sempre, de colocar esse livro aqui em um caderno. E aí a gente fez um caderno e demos ali para a igreja poder estudar, para que pudesse participar conosco. E naquele momento, a igreja, ela abraçou, mas nós tínhamos, irmãos, algo bem interessante que nós fazíamos. Porque nós entendemos que tudo é guerra. A Bíblia fala, orai o quê? Sem cessar. Sem cessar. Vigiai. Também fala, orai e vigiai. Porque o Espírito está o quê? Pronto. Pronto. Mas a carne É fraca. Então o que é que nós resolvemos fazer? Às quarta-feiras, nós chegávamos mais cedo e convidamos a igreja. O culto era 7h30. Convidamos a igreja a chegar meia hora mais cedo, 7 horas da noite. E nesses 30 minutos, nós tínhamos 10 minutos de louvores, louvando ao Senhor, e 20 minutos de joelhos. Amém? Amém. Todas as quarta-feiras. 10 minutos louvando e 20 minutos de joelho. Porque nós entendemos, irmãos, que é guerra. E a oração, ela tem poder. Amém. Eu vivo isso, irmãos. Então, naquele momento, a igreja, que não estava muito acostumada, né? Infelizmente, irmãos, parece que a igreja, ela não está acostumada com a oração. É uma coisa estranha de se falar. Sim. Mas, quer ver um exemplo? Quanto da liderança ora junto no sábado, aqui? A liderança aqui, não precisa me responder, pensa. A liderança, ela tem o costume de orar junto? Se a liderança não tem o hábito de orar junto,
ainda não tem poder. O poder não vem. Porque se você olhar a igreja primitiva ela começou o quê? O pessoal junto, orando. A liderança orando o quê? Junto. Porque nós somos chamados. Eu também sou líder na igreja de Marechal. E não está sendo fácil, tanto para mim como Marcelo, a gente trabalhar com a igreja, né, Marcelo? A gente não imaginava que era tão difícil, irmão. Mas graças ao Senhor a igreja está avançando em nome de Jesus. Amém. Então, será que a liderança da igreja aqui de Jardim Bangu está tendo esse hábito? Se não está tendo esse hábito, comece a pensar nisso. Porque a rotina tem que mudar. Na verdade, a rotina tem que acabar. Então, nós fazemos ficamos um ano lá. Orando e orando e orando e mensagem. Orando e mensagem. Orando e mensagem. Amém. Fez efeito? Tremendo, irmãos. Fez efeito tremendo. Amém. Só que quando chegou, irmãos, a gente estava em 2021. E em 2021, nós estávamos também o quê? Numa pandemia. Não sei quantos lembram disso, né? Sim. Começou forte em 2020. Em 2021, nós tivemos uma pandemia. 2020, 21, finalzinho até de 21, a pandemia estava ainda ao seu vapor. Eu não sei quantos tiveram Covid aqui, né? Mas eu tive Covid e para mim foi muito duro o Covid, né? Eu tenho que contar por alto, porque o tempo não dá, porque tem muitos detalhes do que eu vou contar agora. Então, nesse momento, eu tive que parar de ir o quê? Às quarta-feiras, e fiquei muito mal, fiquei muito ruim. E eu me lembro que era no dia 25 para o dia 26 de setembro, que a igreja estava orando por mim, pela minha saúde naquele momento, e também o pastor no dia 25 foi junto com toda a liderança, com todos os anciãos. Pensa aí como é que ficou a porta da minha casa, né? A porta ali do meu portão, com todos aqueles homens juntos, orando e pondo a mão sobre minha pessoa. Amém. Irmãos, a oração ela tem o quê? Poder. A oração ela tem poder. E naquele momento, naquela noite, foi uma noite muito difícil para mim. Minha esposa sabe disso, né? Eu estava numa real situação que eu estava vivendo morrer. Então, estava à morte, vamos dizer assim. O pulmão, eu não tinha feito o exame antes, mas o pulmão estava mais de 50% já tomado. Eu não sabia a gravidade, mas naquele momento a igreja orou, o pastor foi lá, os anciãos oraram, e naquele momento, irmãos, minha esposa fez até uma vigília nessa noite, e naquela vigília ela intercedeu por mim, e quando foi de madrugada, estou contando por alto assim, porque tem muita coisa para contar ainda, né? Amém. Quem sabe em outro momento eu venho contar os detalhes desse testemunho. Então naquele momento, eu estava ali às 3 horas da manhã, chamei a minha esposa para ela voltar a dormir, porque ela estava com Covid também, e eu fiz a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, eu quero eu quero sentir a tua presença. Eu tenho pregado no teu amor, eu tenho pregado na tua vontade, eu tenho pregado na misericórdia, e eu repeti isso, irmão, várias vezes. Senhor, deixa eu sentir a tua presença, Senhor, deixa eu sentir a presença. E eu dormi, quando de repente eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo assim: o Senhor, Ele está aqui. O meu anjo falou no meu ouvido que o Senhor Jesus Cristo estava onde? Ali. E eu tentei abrir os olhos e eu não consegui. Toda a atmosfera do meu quarto ele mudou. Não é essa atmosfera. E eu não conseguia abrir os olhos para ver Jesus Cristo, mas eu entendi que ele estava ali. E naquele momento eu comecei a sentir o tocar dele no meu corpo, começando pelos meus pés e indo até o meu pulmão. Quando chegou na minha face, eu fiz assim, eu acordei. Saí do meu corredor chorando, e eu falei: o Deus do universo esteve aqui e me curou. Só que eu falei: não vou falar isso para minha esposa, porque ela vai pensar o quê? Está delirando. Que eu estou delirando. Estava muito ruim isso. Eu estou delirando. Estou contando por alto, porque tem muitos detalhes aí. Naquele momento, foi uma virada de chave na minha vida. Amém. Eu sempre falo com o Marcelo isso, né? Temos pouco tempo para fazer a obra. Verdade. E eu comecei a me empenhar mais do que nunca, irmãos, em prol da obra. Depois eu contei para minha esposa. O pastor Edson Loura ficou preocupado, porque eu deveria fazer um exame para ver como é que estava o meu pulmão.
Porque na segunda-feira eu fui no hospital e ali na tomografia que eu fiz, constatou que o meu pulmão tinha sido tomado mais de 50%. Minha esposa ficou nervosa, mas eu sabia que na madrugada de sábado para domingo, o Senhor realizou esse milagre na minha vida. Amém. E foi interessante que quando eu estava chorando, eu me afastei. Eu estava com todo cuidado para não pensar que eu estava delirando. Naquele momento eu me afastei, peguei o telefone, não estava falando com ninguém, eu estava falando com Jesus em oração. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor me curou. Acalma o coração da minha esposa. E ali, naquele momento, a partir de pouco tempo, eu fiquei muito bom. Fui para a Vila Militar para ver se meu coração, para ver se meu pulmão estava realmente limpo. Eu falei, vou fazer o exame. Que exame que eu vou fazer? Rapaz, eu vou correr. Não tem melhor exame do que esse? Se o seu pulmão não está bom, você não consegue o quê? Correr. Correr. Fui para a Vila Militar e dei 6 voltas no campo de 400. Eu gosto de correr. Eu dei 6 voltas no campo de 400 metros. Oh, opa! Estou curado. Deus me curou para uma missão. Voltamos a pregar na igreja de Bento Ribeiro. Esse livro finalizou e foi feito um convite para pregar mais um livro. Esse. Relevo verdadeiro. A maior necessidade da igreja. Eu preguei ali na igreja de Bento Ribeiro mais um ano. Total de 2 anos. Administrando toda essa quarta-feira a palavra. Amém. Ali eu vi o diabo se manifestar. Ali eu vi o diabo. Hoje em dia as pessoas não estão nem acreditando mais em diabo. Você sabia disso? Não estão acreditando mais em nada. Tem muitos irmãos da igreja que nem acreditam mais em nada. E não está acreditando mais em nada. E Satanás está fazendo a festa. Lá fora já é dele. Mas infelizmente faz a festa também aonde? Dentro da igreja. O pessoal não consegue perceber nada. Quando se entende, ele já está dentro. E ali eu vi pessoas iradas se manifestar. Ali, enquanto eu orava uns 20 minutos, eu vi ranger de dentes. Eu falei, meu Deus do céu. Porque Deus ele estava desejoso a fazer uma mudança naquela igreja. Amém. Então, uma vez que eu estava pregando na igreja de Bento Ribeiro, a igreja de Bento Ribeiro é parecida um pouquinho com essa. Corredor, tem ali o pátio e tem a rua. Só que um pouquinho menor. Não sei se você conhece, Jorge. Conhece? Sim, conhece. Você está indo lá direto, né? Então, é um pouquinho. Eu estava lá pregando no púlpito, era noite. Quando eu olho, eu vejo um cachorro enorme entrar. Falei, Deus do céu. Mas pensa num cachorro grande, irmãos. Sonoplastia. Isso aí, obrigado. Então vamos lá, pensa num cachorro grande. Eu estava pregando a palavra e me entra um cachorro grande, bem grande, com as orelhas bem pontuagudas. E eu estou pregando, e aquele cachorro se aproximando. E o cachorro, ele fica quase próximo ali ao tal blindex. Ali não é blindex, alguém me entenderam, mas é uma porta. Mas pensa num cachorro grande em frente ao blindex. E ele senta. Falei, aí não. Aí tem uma coisa muito estranha. Eu falei, Marcelo, tem um cachorro grande, bem na frente, sentado, olhando para cá. Marcelo levantou, olhou o cachorro era grande, Marcelo? Sim. O cachorro era muito grande. Tentou soltar o cachorro não saía do lugar. Falei, não, deixa quieto, deixa ele. Ele depois levantou e saiu. E o Marcelo foi aonde? Fui atrás. O cachorro. Conseguiu ver o cachorro, Marcelo? Não vi nada. Marcelo não viu nenhum? Cachorro. A guerra, ela é real.
principados e potestades. Só que a igreja não está entendendo ainda, porque se entendesse a preparação, ela seria bem diferente do que está hoje. Sim. Você está em guerra, e tudo que o inimigo puder fazer para te destruir, ele vai fazer. Verdade. E a gente, irmãos, trabalhou com esse livro, finalizamos, e entramos com esse livro aqui. Só que com esse livro aqui, a gente não conseguiu o quê? Concluir. A igreja se dividiu. Por incrível que pareça, a igreja se dividiu. E a obra que Deus desejava realizar ali não foi o quê? Concluída. Concluída. Vá para a igreja hoje de Bento Ribeiro e veja como ela está. Isso não é brincadeira. Nós não estamos em brincadeira. O inimigo, irmãos, ele quer dividir. Que esse não seja o caso dessa igreja. Porque uma casa dividida entre si própria, ela não quer Subsiste. É por isso que a oração com a liderança é algo de suprema importância. Sim. Para que Deus ele possa atuar, para que a liderança possa estar em comum, em acordo, para que possa avançar. Amém. Como uma vez não foi concluída, eu fui convidado educadamente a não participar mais das mensagens. Entendi que o meu tempo ali tinha o quê? Se encerrado. Se encerrado. E Deus, ele de novo tem trabalhado comigo, agora na minha igreja, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Nós estamos vendo o quê? Milagres. Eu estava conversando com uma pessoa que tem mais de 25 anos dentro da nossa igreja. E eu falei para ela assim: conte-me a tua história de vitória. As vitórias que Deus tem realizado na sua vida, me conte. Ela ficou em silêncio. Falei: você não tem história? Do que Deus tem realizado na sua vida semanalmente? Quais são as suas histórias? Ela falou: irmão Alex, eu não tenho. Me lembro vagamente de um ou outro, mas como assim? Deus, ele mudou a igreja? Não. O Deus do Antigo Testamento era um Deus, o Deus do Novo Testamento era um Deus, o Deus da Reforma era um Deus, o Deus dos pioneiros era um Deus, e o Deus também agora da atual igreja é um Deus diferente? Não. Deus mudou? Não. Não. Então quem está mudando? Nós. Nós. Vamos lá, deixa eu dizer nesse livro aqui que muitos não entenderiam suas identidades como cristão, como adventista, não entenderia. E ela fala: quem se levanta agora para tomar a frente? Estão esses preparados? Estão esses prontos para finalizar a igreja? E ela conclui no finalzinho: nem todos vão estar unidos em oração. Nem todos. Quando nós temos um sentimento que a gente olha para aquele irmão, mas não gostaria nem que aquele irmão estivesse ali, irmãos, você não tem Cristo. É simples. Não tem Cristo. Pode pregar, pode vir para a igreja, pode ter cargo, não tem Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e todo o seu entendimento. Eis aí o primeiro mandamento. Qual o segundo igual a esse? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Só se você se odeia, aí já é outro problema. Mas se você se amar, você tem que amar aquela pessoa
que fala mal de você. Bendizei-vos aquele que te fala mal. Quem falou isso? Jesus. Quem falou isso, igreja? Jesus. Jesus falou isso. Ele não falou maldizei-vos daquele que maldizem. Não. Ele falou bendizei-vos daquele que maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem. Não é uma oração, Senhor, faça justiça, não. Deus no primeiro momento não está interessado a ouvir esse tipo de clamor. Deus, Ele quer ouvir você falar diferente. Senhor, primeiramente me faça amar aquela pessoa. Derrama a tua bondade, a tua misericórdia para aquela pessoa também. E me ajuda a amar, mesmo ela nesse momento, Senhor, não entendendo. É isso que tem que mudar na nossa vida. Amém. É isso que Deus tem que ouvir. Porque se você viver uma vida de cristão estagnado, a sua vida não está coerente com a palavra de Deus. E tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É isso. Porque para fazer a diferença, todos os anos, nós nos reunimos para fazer um impacto de esperança. Sim ou não? Sim. Milhares, dependendo da região, milhões de livros são o quê? Distribuídos. E qual é o retorno? Qual é o retorno? Quase nenhum, né? Quantas pessoas entraram aqui com o livro? 20, 50, 100? Qual é o retorno? Ah, mas chegará um momento, né, que Deus... Não. Chegou o momento. Não chegará o momento. Chegou o momento. A gente que não está entendendo que momento é esse. E mais um ano vem. E mais um livro vai. E mais um ano vem. E mais um livro vai. Qual é o problema então? Aonde está então o problema? O problema está em nós. Muitas das vezes, eu não estou dizendo que é o caso aqui, que eu não conheço a igreja. Ok? Sim. Mas sempre tem muitas guerras dentro da igreja. Por incrível que pareça. Não era para ter. Porque é um hospital e todos nós estamos o quê? Doentes. Doentes. E precisamos ser curados pelo mesmo médico. O mesmo médico, ele coloca no nosso coração aqueles que estão sendo bem tratados, o amor dele, a pacificação. Amém. Você é um pacificador? Ou você é um agitador? Quando as pessoas vão contar um problema para você do outro, como você se comporta? Você deseja que esse que está tendo problema com o outro seja amigos, venham amar o outro, ou você coloca mais lenha na fogueira? Então, todo impacto tem que ter um efeito. Correto? Sim. Qual é o impacto que não vai ter efeito? Todo impacto vai ter efeito. Se você correr em direção a essa parede aqui e se impactar com ela, qual é o efeito que vai ter? Você vai se machucar. Todo impacto tem que ter um efeito, mas muitas das vezes o nosso impacto, a esperança, não está tendo o quê? Efeito. E nós nos acostumamos a não ter o quê? Resultados. Nós começamos a não ter resultados. E através de um bom tempo, nós estamos assim. Vivendo muitas das vezes o que a agenda eclesiástica da nossa igreja, que é importante, que a gente quer fazer, mas só é aquilo. E mais nada. Tem muito mais. Deus deseja derramar o seu Espírito mais do que nós estamos desejosos. É o quê? Recebê-lo. Recebê-lo. Irmãos, quantos já leram aqui esse livro aqui? Eu já li esse livro várias vezes. Você vai entender quando você vir. É da capa publicadora. Viagem Sobrenatural. Quando você lê esse livro, seus olhos começam a se abrir. E você entende o que o diabo está fazendo. Quer ver uma coisa? Deixa eu perguntar aqui, talvez poucas pessoas vão saber. O inferno, ele se divide, Satanás e sua falange, se divide em 3 grupos, correto?
Aqueles que já estudaram sabem disso. 3 grupos. O reino do inferno, ele é organizado para destruir seres humanos. Só isso. Mas eles têm um assedio muito maior por quem? Por você e por mim. A Bíblia fala, né? Virou-se o dragão contra a mulher e foi fazer peleja com seus descendentes. Quais são as características desse descendente? Que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? Um testemunho de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, o anjo Gabriel diz para João: levante, porque eu sou conservo teu. Conversa um pouco com ele e diz: olha, o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Então Satanás está irado contra todos, contra tudo, só que ele tem um ódio específico para aqueles que guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E vai fazer de tudo, a cada momento, para que você possa ser destruído. E nessa falange que ele tem, que é muito bem organizado, infelizmente, para te destruir, existem 3 categorias de anjos que não se misturam nas suas tentativas de destruir os seres humanos. Primeira categoria é conhecido como os anjos, é conhecido como os espíritos amigos. De amigos eles não têm nada. Eles trabalham onde, Alex? No espiritismo. Personificação de pessoas que morreram. Enganos. Faz com que muitas pessoas aí fora não entendam que o mandamento ele está em vigor. É conhecido como espírito amigo. E nós podemos ver, irmãos, que infelizmente o espiritismo está crescendo muito, sim ou não? Sim, bastante. O espiritismo está crescendo muito. Está tomando uma força enorme. Porque quando uma pessoa dentro da igreja, ela compreende que quando uma pessoa morre boa, vai para o céu, ou amar, vai para o inferno, isso já é o quê? O espiritismo. Então, se você fazer essa busca, então você vai ver que muitas denominações religiosas, elas estão sendo enganadas através do quê? Espiritismo. E esses anjos, conhecidos como anjos amigos, espíritos amigos, que não tem nada, eles só trabalham nessa área. Agora tem a segunda categoria, conhecido como guerreiros. Eles atuam onde? Eles atuam na divisão e na dissensão de qualquer lugar. Se a igreja está dividida, são esses que fazem essa divisão. Se a casa está dividida, são esses que fazem essa divisão. Eu chego em muitas casas de irmãos casados adventistas, eu faço uma pergunta para eles. Vocês oram junto, marido e mulher? Tem costume de orar junto? Muitas das vezes eles respondem o quê? Não. Como que pode isso? Como vocês não conseguem orar juntos? Orar juntos para um casal é fácil ou difícil? Algumas pessoas falam, irmão Alex, isso é muito difícil. Se você não tem esse costume, eu não sei quantos casais estão aqui, se fazem isso, amém. Se o seu marido não está aqui, mas também é da igreja, ou se ele está aqui e é da igreja, se vocês não fazem, tentam fazer isso. Depois manda um zap, vê se vai ser fácil. Porque o diabo não quer isso. O inimigo não quer isso. O inimigo não quer que o casal tenha os mesmos pensamentos. Não é? E eu tenho visitado algumas casas, e a divisão e as dissensões delas são grandes. E são esses malditos, miseráveis, que adentram ali. Eles entram através de um convite, de uma discussão, de coisas que estão vendo, mas não é para ver, porque eles são territorialistas. Eles são territorialistas. Estou dizendo isso por experiência própria, do que eu estou vivendo. E não fique pensando que uma oração tira isso lá. É um contínuo a cada momento. Eu e o Marcelo fomos na semana passada. Eu gosto de contar um pouco de história, mas, amém. porque a história é boa, né? Que Deus dá vitória, né? Nós fomos numa casa na semana passada. Na verdade, toda semana nós estamos em casa, nas casas das pessoas. A gente não para, porque eu sei que o tempo está. Vamos chamar para
faz uma oração lá. Eu vou lá. Quando a pessoa abriu o portão, eu falei assim, meu Deus do céu, dá para sentir na pele. Ou não foi, Marcelo? Na pele que está ali. Pessoa da Igreja. O culto que a gente faz, irmãos, talvez seja um culto diferente, né, Marcelo? Sim. De muitas coisas. É culto de libertação mesmo. Mas, irmão Alex, a igreja não tem o costume de fazer culto de libertação. Se o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. verdadeiramente sereis. Livres. Nós levamos isso tão a sério que todas as terças-feiras, na igreja de Marechal, às 8h30 da manhã, todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, nós temos um culto de libertação. Sim ou não, Marcelo? Sim. Das famílias. Todas as terças-feiras a igreja está aberta. De 8h30 a 9h. Para quê? Para culto de libertação. Satanás está tornando as pessoas cativas. Ele entra nas residências com a sua falange, com esses guerreiros miseráveis, e prende as pessoas. Marcelo e eu conversamos um pouco com a pessoa. Eu falei, agora está na hora de a gente orar. A gente entra em cada cômodo para fazer uma oração específica. Cada cômodo de uma casa. Primeira casa, ela falou assim, primeiro cômodo foi o quarto. Foi ou não foi, Marcelo? Subimos, a casa dela veio andar. Ela falou, aqui é o quarto. Meu marido e eu estamos muito bem. E ele dorme aqui. Irmãos, é que Deus não permitiu. Senão a gente estava vendo ali demônios. Quando a gente entrou ali, a gente arrepiou. Quando foi, Marcelo? Opressão gigantesca. Até para estender a mão, foi difícil. Eu falei, estão aqui. A gente fez oração, e oração, e oração. E fomos orando em cada cômodo da casa. Até o quintal. E precisamos voltar lá várias vezes. A pessoa foi estar comigo e falou assim, eu acredito em tudo isso. Mas os meus filhos que são da igreja não acreditam em mais nada. Irmãos, se não for por meio da oração, será por meio de quê? Diga para mim. Verdade. Quantos aqui já teve contato com uma pessoa endemoniada assim na sua frente? Não, mas assim, tem vários tipos de manifestações, tá ok? Mas uma manifestação sobrenatural mesmo, de um negócio assim, como se fosse exorcismo. Demos um negócio assim. Né? Eu lembro de tomar na casa do meu sogro, morava com ele ainda, e meu cunhado falou assim, olha, tem uma coisa acontecendo estranha lá na cozinha. Meu sogro na época bebia, ele morreu cristão adventista, deu salvão em glória de Deus. E ele me chamou, meu cunhado me chamou até uma coisa estranha. Foi o que está acontecendo lá? É que o abridor de garrafa está flutuando. O abridor de garrafa está flutuando? Está em cima aí. E na época, irmãos, a gente estava fraquinho na fé. E quando a gente está fraquinho na fé, quando a gente tem esse tipo de contato, acontece o quê? Teme. Eu olhei assim, era uma casa bem grande, eu olhei assim, meu Deus, o que é aquilo? Meu sogro era um moreno caboclo, forte, cabelo bem liso, só o cabelo dele estava todo em pé, todo. E ele estava assim, ó, cerveja aqui, uma cigarra aqui, e ele assim. Minha esposa saiu, foi lá para a área, para ir embora, minha sogra também, e eu fui lá. Peguei a Bíblia, Salmo 91, não vive o Salmo 91. Se você não vive o Salmo 91, esquece. E a mão aqui, tremendo. E eu falei, bota o hino do Arauto dos Reis aí, dos antigos, para ver se faz algum efeito. Quando eu cheguei, irmãos, ele levantou a cabeça, assim, não era ele. Não era ele. Cabelo todo para frente. Eu falei, seu Dilon, ele com a mão assim, pegou um maço de cigarro, botou na boca, acendeu, fumou numa tragada.
todo um cigarro. Jogou na minha cara. Caraca. Pensa como é que eu fiquei ali. Eu só tive força para sair dali. E foi uma luta. Tivemos que chamar os irmãos de outro bairro, lá de Milópolis. Os irmãos que estavam consagrados, para fazer ali um momento de oração. E não foi fácil. Pode falar, minha irmã. Uma vez eu ouvi também da minha vizinha, ela teve uma manifestação, chamaram de uma de oração, aí fomos fazer oração. Fui com a Bíblia, aí o demônio saiu da Bíblia e entrou na mãe. Sim. Aí eu chamei pelo nome dela, o nome dela era Arcângela, eu falei, Dona Cândida, só que não era ela. Aí eu peguei, abri o Salmo 91 e falei assim, que habita o nosso Santo de Batismo e descansa a sombra do Onipotente, Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Vai assim, eu. Quando ele bateu, eu sabia que não era, que ele era um demônio. Não é uma guerra, irmão? É uma guerra. A gente não sente? Ah, Sim. mas irmão Alex, calma aí. A igreja adventista, ela não tem esse hábito. Irmãos, quando Jesus Cristo, ele mandou os apóstolos para pregar as boas novas, que foi em 2 e 2, ele falou que deu poder para quê também? Expulsar demônios. Expulsar o quê? Demônios. Às vezes, vai ser manifestado assim, e às vezes, a manifestação é mais sutil. Para a honra e glória de Deus, o demônio foi expulso. Vendo? Já era a segunda vez. Para a honra e glória de Deus, não tem mais. Tem mais história, não tem muito detalhe. Eu tenho muita história para contar. Talvez no próximo momento eu conto mais histórias aqui. Então, irmãos, esses anjos, eles fazem isso, chamado guerreiros. Aqui, o livro de Roger Monet é um testemunho daquele que foi o submundo do satanismo. Ele fala sobre isso. Eu não estou inventando nada. Está aqui escrito. É uma guerra. E ele traz também, entre irmãos da igreja, divisões e dissensões. Divisões e dissensões. Eu e Marcelo estamos fazendo um trabalho. Estávamos fazendo um trabalho na casa de uma pessoa que existia um problema. Enquanto nós estávamos fazendo um trabalho junto, né, Marcelo? Sim. Profissional também. Ele me fez um convite, eu aceitei, estou contando por alto também, porque tem muito detalhe e o tempo ruge. E nessa casa existia um problema, que a parede estava minando água, mas a água que vinha era a água do vizinho, porque a chuva ficava travada ali do lado e vinha por debaixo ali do piso. Então era um problema que os outros profissionais não conseguiam resolver. Faziam o trabalho, mas para que o trabalho fosse completo, eles precisavam ir aonde? No vizinho. Só que a história dessa família com a história desse vizinho era uma história de quê? De ódio. De raiva. De raiva. Rancor, E ressentimento. os outros vizinhos eram o quê? Todos eles espíritas. Como resolver isso? O Espírito Santo nos trouxe a seguinte ideia. Oração. Nós temos um costume, meu Marcelo, todos os dias, irmãos. Ele vai fazer atividade de tempo de voo, mas todos os dias a gente se reúne de manhã de forma pessoal. Pessoal, não celular, não zap. E a gente tem um momento da nossa oração. Momento que a gente lê a Bíblia junto, momento que a gente louva junto, e o momento da oração. Sim. Ele ora quase 30 minutos e gosta de orar. Eu também gosto de orar, então a gente fica quase uma hora orando. Amém. Todos os Dias. Ele me conhece um pouco agora, parece que ele viu meus pensamentos, né? E eu dele. Então, naquele momento, irmão, nós falamos assim, Marcelo, vamos chegar muito tarde lá, porque é em Jardim Botânico, é longe. A gente vai fazer o culto aonde? Lá. Lá, vamos pedir permissão. Então, todos os dias chegava cedo lá e fazíamos esse culto que a gente faz junto aonde? Lá. E começamos. E chegou o dia, que a gente não imaginava que era o dia, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. E naquele momento, eu falei, eu tenho um costume, irmãos, eu tenho muitos costumes bons. Amém. Eu tenho o costume de todos os dias eu levanto cedo, vou para o terraço, para o meu quintal, estendo a mão para o meu vizinho de trás e recordo as ricas bênçãos da vida. Amém.
De trás, de trás, de trás. Vou para frente, faço a mesma coisa, vou para o lado, faço a mesma coisa, vou para o outro lado, faço a mesma coisa, e todos os dias eu estendo minhas mãos e consagro a minha casa. Amém. Que a paz possa reinar lá dentro, para que Deus possa brindar. Todos os dias eu faço isso. E eu falei para o Marcelo, vamos orar. Aí Marcelo falou, vamos fazer o seguinte, Alex, vamos orar cada cômodo dessa casa? Vamos orar então. Então nós oramos cada cômodo daquela casa. A casa está vazia. Está em obra. E oramos cada cômodo. 2 orações. Foi quantas horas? 2 horas antes de pegar o quê? No trabalho. No serviço. E depois que nós oramos cada cômodo, eu falei agora, nós vamos orar os vizinhos. Amém. Oramos os vizinhos. Foram 2 horas fazendo isso. E a pessoa me liga para o Marcelo e fala, olha, como é que vai ser fechando essa obra aí? Aí o Marcelo falou assim, olha, nós oramos, fizemos aqui o nosso devocional, mas para que você possa acontecer, para que o êxito possa acontecer, você precisa o quê? Tirar um momento também, ainda que você está no seu trabalho, e se arrepender das palavras, dos sentimentos que você tem quando se vizinho. Faça isso, porque você fazendo isso, a gente vai lá. Ela fez, deu 5 minutos para fazer, e nós vamos lá. Tocamos no primeiro porque eram 2 vizinhos diferentes que não gostam da mesma pessoa. E naquele momento, nós fizemos o quê? Nós batemos o portão, a pessoa entrou, nós explicamos a situação, e a pessoa falou, não tem problema não, pode ir lá subir, sai lá, faz. Eu falei, meu Deus do céu. Oh, glória. Amém, irmão? Amém. O vento está ventando a favor. Agora tem outro. A nossa falou, Alex, esse outro aí, vai eu e outra pessoa, que ela também conhece. Você volta lá para o trabalho, para a obra, e você fica em espírito de oração. O Marcelo falou, ei Marcelo, o Marcelo voltou. Alex, positivo, deu ok. Eu falei, meu Deus do céu, ele ainda falou uma coisa. Ele falou assim, olha, outros já vieram aqui, e eu não deixei não. É da forma que você colocou a palavra, Espírito Santo, irmão. Não é da forma que nós colocamos. Eu vou deixar. Amém. E fizemos o quê? O serviço. 50% foi feito. Faltava o quê? 50% de novo. É. E na semana passada, fizemos outros 50%. O que nós fizemos? A mesma A coisa. mesma Coisa. coisa. Fomos lá, falamos com a pessoa, só que atendeu outra pessoa. Não, eu estou mandando por alto, porque eu tinha cuidado, muito detalhe. E a outra pessoa, quando a pessoa abriu o portão, eu olhei assim e falei, vitória certa. Oh, glória. Vitória certa, ela deixou eu pagar. E depois o outro vizinho também já estava tudo fechado. E nós concluímos o serviço para o outro lado, entrando na casa dessas pessoas que se odiavam. Quem fez a obra? Deus. Deus. Mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte. A nossa parte. Para que o Espírito Santo possa atuar de uma forma poderosa. Seja lá fora, ou seja aqui dentro, ou seja principalmente na sua casa. Amém. Para que haja paz ali. Só que a bênção não estava o que completo. Verdade. Fizemos o serviço, fizemos a obra lá. Só que o Marcelo, ele tem uma história, né, Marcelo? Sim. Quer dizer, você vai encontrar, mas não vou estar simpático. Amém. Marcelo, há 7 anos, essa pessoa que nós vamos fazer a obra é a ex-esposa do Marcelo. E há 7 anos, ele não falava o quê? Com a minha Com a filha. sua Filha. filha. Não falava em nada, nem via o quê? O seu rosto. O rosto, Nem a sua voz. nem a sua. Voz. Mas nesse dia, irmãos, que a obra foi concluída, Deus tinha cereja o quê? Do bolo. sem ele esperar. Amém. Entendeu? No finalzinho, quando nós fizemos ali todo o trabalho, a esposa dele falou que a Gabi iria estar ali também para fazer o culto. Amém. Ai, que encontro. Pensa, irmãos. Não são 7 dias um pai sem falar com o filho, não. São 7 anos sem falar e sem ver o rosto. E neste momento, essa maldição do inferno, ela foi quebrada. Amém. Amém. O poder da oração. Quer ter uma igreja urgente? Quer ter uma igreja forte? Quer ter uma igreja que venha impactar esse bairro aqui, as pessoas? Seja uma igreja de Oração. oração. Chame a liderança para orar.
Enquanto a liderança não estiver unida em oração, vocês podem notar o que eu estou falando. Não vai acontecer Nada demais. nada. Vão se satisfazer com gotas, aonde Deus ele quer derramar um rio de bênçãos. É isso. Nós estamos tendo um problema lá em Marechal, porque nós estamos apresentando para vocês o que nós estamos o quê? Vivendo. Vivendo. A gente começou a fazer uma reforma física da igreja e também uma reforma o quê? Espiritual. Espiritual. Semana passada, vou finalizar com essa história. Tem muita história. Semana passada. Vou contar por alto também. Meu filho com a minha nora saíram de casa, a gente mora junto, saíram, sacaram dinheiro. A minha esposa estava chegando em casa ainda, a minha esposa estava tomando banho, e ela, meu filho saiu com a minha nora, e ela ouviu assim: ore pelo seu filho. Ela orou no banheiro, quando foi para o quarto, orou também. E começou a ficar em oração. Eu estava em casa. Depois eu cheguei em casa, ela me falou: Alex, Isaac saiu, você viu ele saiu com a Graça, mas eu senti, através do Espírito Santo, uma voz no meu coração, para que eu pudesse orar por ele. E eu orei por ele. Meu filho estava em frente à igreja de Marechal, tem uma lanchonete. Uma lanchonete. Ah, não, vamos daqui a um portão ali. Nós somos bem próximos. Ele estava ali e falou: vou aproveitar, vou comprar um lanche aqui comigo com a Grazi, que é a esposa dele. A Grazi foi lá no caixa, pediu o lanche lá, e ele olhou. E ele me viu chegar com uma bolsa. Eu abri o portão, fiquei olhando para a rua, e ele estava me observando. Fechei o portão com a chave e entrou. E enquanto o lanche não chegava, ele estava observando se eu saía. E nada do meu pai saiu. Ele falou: Graças, meu pai entrou aqui, quando você foi ali no caixa pagar, ele entrou aqui, estamos esperando, o lanche já saiu, e ele não saiu até agora, eu vou atrás dele. Ele também tem a chave aqui no portão da igreja. E ele foi atrás e começou a me chamar: pai, pai, pai. Foi em todos os lugares ali da igreja. E ele entendeu que não era eu que tinha entrado ali, gente. Eu não entrei ali. Eu não estava ali. Eu estava em Casa. Quando ele entendeu o que aconteceu, um demônio personificado, já leu esse livro aqui? Fala sobre isso. Os anjos de Satanás, no final dos tempos, iriam ser o quê? Personificar de pessoas. Ele é livre. Meu filho é um amante do espírito de profecia. Ele entendeu. Quem entrou ali não foi eu. Ele falou: eu não tive força para andar. Eu não conseguia. Minhas pernas começaram a Bambear. E ele entendeu que alguma coisa estava se aproximando dele. Vocês agora estão sabendo por que o Espírito Santo falou para minha esposa: ore. Sim. Para que o mal não venha a acontecer. Ele teve força e saiu correndo. Chegou em casa assustadíssimo. Semana passada isso. Assustadíssimo. Até me perguntou: pai? Eu falei: não foi eu. Eu estou aqui. Você me viu passando por você? Eu estou aqui. Como é que eu vou estar na igreja 10 horas da noite? Como é que eu vou abrir a igreja 10? Vou fazer o quê? 10 horas da noite dentro de uma igreja? Ele falou: meu Deus, pai. Era o Senhor todo ali. Eu vi. Ninguém me falou, tanto é que eu fui atrás. E eu falei com o Marcelo: como assim? Um demônio entra aqui, personificado. Sim. Na igreja. Tem coisas aqui dentro. E a gente precisa arrumar essa porta. Foi ou não foi? Sim. Tem coisas aqui. Porque eles são territorialistas. Eu sei disso. E a gente tem feito um trabalho nisso. Para honrar e glória de Deus. Amém. Muito intenso. É cansativo, Marcelo? Sim, bastante. Não é fácil, né? Você chegar em casa, meia-noite, você está de bolsa, não tem problema.
Não é fácil. Eu falo para as pessoas, eu amo falar. Então, igreja, nós estamos vivendo uma guerra. Todo adventista, se você é adventista, compre esse livro aqui, por favor, dele. E você vai entender qual é a guerra que você está vivendo. E esse aqui é o mais novo. Aí você sai da bolha. Resgatado no reino das trevas. É adventista. Se você ler esse livro aqui, você sai da bolha. A sua forma de pensar já é outra. Você se coloca em outra situação. Eu olhei esse livro e fui apresentando para alguns líderes. Eles falaram: meu Deus do céu, Alex, o que é isso? É por isso que não tem poder. Leia esse livro, Resgatado no Reino das Trevas. Busque na internet lá e compre. Você vai sair da bolha. Você vai entender que guerra é essa. Os dois livros falam dessas três classes. Um foi escrito em 1970 alguma coisa, e esse foi escrito agora. 100 anos se conhecerem. Não se conhece. Um se tornou, esse jovem que se tornou missionário da igreja adventista e prega no mundo inteiro. E ele conta uma história que eu não vou contar aqui, você tem que ler. O que é isso? Para que possamos combater, irmãos. Porque a gente não pode se contentar do jeito que a igreja está. Deus, ele espera muito mais do que você deseja. Então, a última categoria que os dois livros falam são os opressores que nunca atuaram. Você lembra de Daniel 12? E haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve antes, desde que houve nação. Esses dois livros falam que existe uma categoria de anos chamada os opressores, que eles nunca atuaram, nunca. Irmão Martin chega a dizer no livro Grande Conflito: há forças já preparadas. E nós entendemos que quando os ventos foram soltos, essa categoria será solta. E essa categoria, ela faz um trabalho terrível. Deixa eu ler um pedacinho aqui. Eu sei que já é meio-dia, já chegamos no final. Diz assim esse livro: o terceiro grupo é os espíritos opressores. São os que têm grande ódio do Criador e do seu Filho amado Jesus Cristo. Bem, todos eles têm ódio, mas esse grupo é peculiar. Eles são muito poderosos e mais cruéis nesse sistema fechado. É o grupo peculiar do nosso Supremo Príncipe Lúcifer. Eles têm prazer em criar miséria, desgraça, destruição, enfermidade, epidemias, fome, morte entre os seres humanos. E fazem alterações genéticas em todos os seres vivos. Fazem alterações genéticas. Aqui falam nos laboratórios, escondidos nos subterrâneos, que esse jovem participou e viu coisas ali. Em laboratórios bem escondidos na terra, alguns deles, os mais poderosos e mais perigosos, estão sendo guardados para o grande dia final. Fala aqui de um falso sistema religioso que muitos adventistas gostam. Qual é o falso sistema religioso? Falso sistema religioso que muitos adventistas gostam. Você sabe qual é? Homens, futebol. Senta aí na frente de uma mesa da televisão e veja futebol. Ali, Gabriel fala que ali é um santuário para adoração a Satanás. Os jogadores são os deuses. O juiz é o sacerdote. A plateia são os servos que glorificam aquilo que está acontecendo. O gol é o ápice, é o momento que Gabriel chega até dizer que é onde o homem tem intimidade com a mulher, é o ápice, e todos ficam eufóricos, mas ali acontecem as maiores divisões. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus do céu, o falso sistema de adoração que o inimigo tem colocado para distrair a sua mente, porque ele sabe que Deus derramará o Espírito Santo. Mas o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Só os verdadeiros adoradores. Você pode ser adorador, mas se você não for um verdadeiro adorador, você tem sério risco de ficar do lado de fora.
testemunho do que a palavra. Mas você sabe muito bem, porque todos os sábados vem pregadores aqui, eloquentes, pastores pregando, você sabe a palavra. Tudo que é falado aqui, você já sabe o que tem que fazer. Mas peça para Deus começar a criar história na sua vida, para que você possa contar as suas histórias. Eu gosto muito de contar a história dos outros, mas eu falei para Deus, deixa eu contar as minhas histórias. Amém. Eu tenho que ter as minhas histórias. Nós temos que combater o bom combate, nós temos que completar a carreira, nós temos que guardar a fé. Essa história também tem que ser para nós, para você e para mim. Só que hoje nós estamos fisicamente cansados, espiritualmente cansados, quase sendo morto. Na verdade, morto, porque o maior revivamento da igreja, o revivamento verdadeiro é a maior necessidade da igreja. Irmãos, só precisa ser reavivado aquilo que está Morto. Vamos lá, igreja. Só precisa ser reavivado aquilo que está Morto. Você vai reavivar alguém vivo? Não. Você vai reavivar aquele que está Morrendo. Então, a maior necessidade da igreja é o revivamento, porque nós chegamos em um período que a igreja se tornaria morta. A irmã Márcia chega a dizer, pastores sonolentos, pregando para uma igreja imersa em sono. Líderes que não têm uma história de poder a cada dia, que não têm uma comunhão, que não reserva nem 15 minutos para orar. Coloca a igreja para orar 15 minutos, e nós fizemos isso, a igreja fica dispersa, não consegue se concentrar para falar com Deus. Olha a igreja primitiva, o que era aquilo? Era poder puro. O que era a igreja reformadora? Homens que morriam em prol da obra, louvavam a Deus sendo queimados vivos. Nós estamos prontos para isso, porque haverá um tempo de angústia terrível. E muitas das vezes nós estamos brincando dentro da igreja. Verdade. Dividindo de sessões. Muitas das vezes nós estamos brincando dentro da nossa casa por coisas de nada. Eu não brigo, não discuto mais na minha casa. Não tem necessidade disso. Você senta para falar com uma pessoa, muitas das vezes só palavra de derrota. Ela não consegue proferir uma palavra de bênção, nem para ela, nem para os outros. Eu falei para Deus, o que vai ser usado da minha boca é para abençoar as pessoas. Amém. As pessoas com mal dizem ninguém. E é assim que nós temos que ser. Não sou melhor do que ninguém, moço, mas eu estou aprendendo a pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Amém. É isso que eu vivo. E Deus tem que confiar em histórias poderosas. Amém. Eu falei para Deus, quando eu tive encontro com o Marcelo, eu estava na coluna da casa, eu falei assim para Deus, Senhor, mais uma história que sobre Deus. Amém. É vitória, irmãos. Nada mais do que isso. Chegou o tempo, Deus. Tem que se levantar e falar, Senhor, de hoje em diante as coisas vão mudar na minha vida. Me use. Me batiza com o teu Espírito Santo. Fala no coração. Alguns terão vitória, irmãos, porque entenderão e abraçarão. Outros verão a vitória dos outros. Não seja esse o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. No próximo momento, vamos trazer mais histórias, né? Amém. Para fortalecer a sua fé. Assim seja. Teremos algum louvor agora ou era oração? Então vamos. Desculpa que eu passei 6 minutinhos. Amém. Ai, nós temos muitas histórias aqui. Amém. Vamos escrever. Ouve esse hino no fundo do seu coração. Ouve esse hino aqui embaixo. Bom? Eu desejo derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Seu nome é vitória. É sua vitória. Vamos cantar com força, hein? Hoje é o dia em que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia
em que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia em que temos de orar para que o céu derrame bênçãos sobre nós. Hoje é o dia em que temos de falar, Jesus está mais perto de voltar. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito enviamos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Amém. Vai não, fica aqui. Vamos quebrar o protocolo hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer um círculo, vamos dar a mão para o outro. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Oi. Pode, pegue. Vai para Jesus Cristo. Amém. Todo está te acompanhando. Amém. Vamos dar as mãos. Vamos. Dar as mãos aqui, em nome de Jesus Cristo. Vai sair, a senhora tem Vai que... sair. Vem, dá a mão aqui, querida. Dá a mão aí. Isso. Vai gravar. A gente precisa, né? Isso. Dá a mão. Irmãos, é assim que nós vamos subir para o céu em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem alguém aqui que tem algum tipo de problema, seja físico, seja espiritual, mental, financeiro, que precisa de um milagre o quanto antes, rápido? Porque se tem alguns que estão precisando mesmo. Sim. Fica no centro, por favor. Fica. Amém. No centro. Isso. Amém. Pode ir. Pode ir, irmãos. Não tem problema não. Isso. Amém. A gente fez isso numa Isso, igreja fecha lá. ali. Isso, vamos dar as mãos. A gente tem que dar as mãos. As pessoas ficam no centro e a gente vai ter que fechar o centro. Isso. Vamos fechar o círculo. Pode abrir os braços. Pode abrir os braços. Vendo? Dá as mãos ali. Isso. Vai Sonoplastia, abrir. vem. Você faz parte, quer vilão? É tímido? É único. Tá. Então, também vai te alcançar. Amém. Isso. Amém? Amém. No final a gente ora o Pai Nosso, tá bom, junto? Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós louvamos o seu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, Dura para todo sempre. Amém, Senhor. Aqui está um pedacinho do teu povo. Verdade, Senhor. Pai O querido. Senhor ama cada um com toda a sua força, Pai. Verdade. E tem um plano maravilhoso para cada um deles, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Rogamos aqui também, em nome de Jesus Cristo, que todas as dissensões, todas as divisões, todas as setas inflamadas, Pai, de Satanás, caiam por terra pelo sangue de Jesus. Amém, neste Senhor. momento, Em nome do Senhor a Jesus. igreja aqui de Jardim Bangu, essa igreja venha a ser uma igreja poderosa nesse bairro. Assim seja, Senhor. Aqui é o lugar mais santo desse bairro. Verdade, Senhor. Então o Senhor se faz presente. Amém. Hoje o Senhor nos visitou e tem falado aos nossos corações, Pai, porque chegou o momento também de cada um aqui contar as suas histórias. Verdade, Pai. Senhor. História de poder, Assim história seja. de graça, de misericórdia, Amém. história de perdão, Senhor. Amém, Então, Senhor. Senhor, nós rogamos em nome de Jesus
adentre nos nossos corações Adentre, e tire Senhor. tudo que nos afaste do Senhor, Tire, Pai Coloque querido. um novo no nosso coração. Assim um seja. coração de carne, Pai, e não de pedra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Temos também aqui pessoas que estão aqui no centro, Pai. Verdade. O Senhor sabe das suas lutas. O Senhor sabe dos seus problemas. O Senhor sabe o que está afligindo. Verdade. O Senhor sabe de todas as coisas. Oh, mas é um Pai amoroso. Amém. Que tem os braços sempre abertos para todas as pessoas. Verdade. E nós somos, Pai, com muita humildade nós podemos falar. Nós somos a menina dos teus olhos, Senhor. Verdade. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra com o teu poder na vida dessa pessoa. Entra, Santo Deus. Cura, Pai, suas enfermidades. Cura em nome de Cristo Jesus. Espiritual, mental, cura em nome de Jesus. Por Se é favor. financeiro, entra com a sua providência, Verdade. Pai. Porque o Senhor abre porta onde não existe porta. Verdade. O Senhor é o Deus do impossível. Também rogamos aqui, Pai, uma bênção especial pela liderança da igreja. Abençoe, a liderança desse ano, a liderança do ano que vem, Abençoe, a liderança Senhor. do outro ano, até Jesus voltar. Pai. Amém, Abençoa Senhor. essa liderança. Abençoe em Que nome seja do uma Senhor liderança Jesus. unida para a tua honra e para a tua glória. Que seja uma liderança amorosa, que seja uma liderança paciente, que seja uma liderança que perdoa, que seja uma liderança que fale bem até que aqueles que falem mal, Senhor. Assim que seja. uma liderança imbuída do teu Espírito Santo. Assim Hoje, seja, Senhor. Senhor. Viemos buscar aqui o batismo do teu Espírito Santo. Encha-nos da tua Senhor, presença. saímos daqui sem ele, Senhor. Amém, E nós já Senhor. sentimos o teu poder Amém. sendo manifestado entre nós. Amém. Aqui não é uma oração de emoção. Verdade. Aqui é uma oração da razão, Pai. Porque o culto aqui é racional. Amém, Senhor. Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Salve-nos para o teu reino. Salva-nos, E também Senhor. nos use para salvar pessoas para o teu reino. Amém. Por todas essas bênçãos que pedimos em nome de Cristo Jesus. Que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Dê um abraço no teu irmão aí. Deseja Chico as bênçãos para ele. Amém, meu Deus. Oh, glória. Bem minha mão, né? Amém, Senhor. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor.